Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, da mesma maneira que eu já falei em alguns outros vídeos, né, quando nós falamos de uma instituição, um órgão público, o INSS, nós estamos falando de um CNPJ, nós estamos falando de uma empresa, nós estamos falando de uma instituição. Então fica muito difícil quando nós temos que reclamar do INSS por um mau atendimento, por uma perícia mal feita, por um indeferimento injusto. Nós falamos em INSS. Eu já falei que nós deveríamos lutar por uma mudança para que deixasse de ser CPF, passasse de CNPJ, passasse a ser CPF. Porque você falar INSS, você está falando da instituição. Agora, por exemplo, as agências, todas as agências têm um supervisor, tem alguém responsável por essa agência. O perito, ele tem o CPF. Então, todos os funcionários públicos, não só INSS, deveriam ser responsáveis pelos seus atos. Eu penso dessa maneira, não sei se você que está me assistindo aqui pensa. E outra coisa também, quando nós falamos sempre aqui, teve segurados que aconteceu isso, aconteceu aquilo, nós também precisamos mostrar casos reais. E eu separei aqui nos arquivos que a gente tem guardado já há muito tempo, mexendo com o INSS, eu separei 10 casos aqui que são muito interessantes, que podem, inclusive, servir de exemplo com relação ao que você, segurado, está passando. E essas pessoas tiveram aí, por exemplo, seus benefícios de incapacidade aprovado, mas não tiveram a implantação do benefício, não tiveram pagamento, passaram por outras dificuldades e conseguiram reverter. Então, da mesma maneira que um órgão público, ele deveria ser representado pelos CPFs, que são os funcionários desse órgão, que deveriam responder pelos seus atos, a mesma coisa nós vamos passar aqui. Quando nós falamos segurados, fica muito abrangente, vamos falar das pessoas. Tá? Quando o benefício é aprovado na perícia, mas o pagamento não sai e não tem prazo previsto, precisamos primeiro saber o motivo para saber como resolver. É necessário abordar diferentes aspectos aí. Nós vamos falar aqui, mostrar, como eu falei para vocês, casos reais de pessoas que tiveram esses problemas. Tá? Então presta atenção, porque pode ser exatamente um caso que você está passando ou pode servir de espelho, de parâmetro para você. Tá? O caso 1, aprovação na perícia, mas ficou com problemas no sistema. Essa segurada, a dona Maria Silva, é uma segurada que foi diagnosticada com uma doença grave que impossibilitava de continuar trabalhando. Após passar pela perícia do INSS, foi reconhecida a incapacidade para o trabalho e o seu pedido de auxílio-doença foi aprovado. No entanto, mesmo com a aprovação na perícia, o benefício não foi implantado no sistema e os pagamentos nunca começaram. A dona Maria aí dependia do auxílio-doença para sustentar a família. Ela procurou o INSS várias vezes, mas a justificativa sempre apontava problemas no sistema de processamento de dados. A demora no pagamento causou prejuízos financeiros graves à família, pois ela precisou contrair dívidas para cobrir despesas. E aí, pessoal, numa situação dessa, como é que deve se resolver? Nós vamos falar aqui. Não teria que responsabilizar, no caso aqui, o responsável pela agência? Ah, mas tem que passar por análise, tem problema no sistema. Ué, se tem problema no sistema, resolva. O segurado ele não pode ficar parado esperando. Outro problema também muito comum, dados bancários incorretos que bloquearam o pagamento. Olha lá, um trabalhador rural teve seu benefício de auxílio-doença aprovado na perícia, mas, no entanto, não foi liberado devido a dados bancários cadastrados no sistema do INSS estavam incorretos. Embora o benefício tenha sido aprovado, o erro na conta bancária bloqueou a liberação do dinheiro. Olha, esse segurado não foi notificado do problema de imediato e só descobriu a falha ao consultar o status no site Meu INSS. Mesmo corrigindo os dados bancários posteriormente, o processo de pagamento demorou mais de 2 meses. Olha, quando eu falo, pessoal, em questão de, por exemplo, você vai preencher um requerimento, um pedido, fazer alguma coisa através do portal Meu INSS, faça com calma. Atualização de cadastro. Se você digitar um número do CPF errado, uma letra no seu nome, por exemplo, vai colocar dados de contato, e-mail, telefone, não faça com pressa, faça com calma. E outra, vocês viram no caso anterior, erro no sistema. Pode acontecer uma pane no sistema e apagar alguns dados. Então não custa você abrir toda semana, pelo menos uma vez na semana, o seu smartphone no aplicativo Portal Meu INSS e conferir se está tudo certo. Outro caso real aqui foi de pendência de documentos. Uma professora da rede pública que passou pela perícia após ser diagnosticada com síndrome de Burnout. Eu não sei o que é isso, O que impedia de continuar as atividades laborais. A gente não é médico, pessoal? Embora a perícia tenha reconhecido a incapacidade, não foi concedido imediatamente o benefício.
O que aconteceu no caso dela? Ela solicitou, o INSS solicitou que apresentasse documentos adicionais e essa exigência só foi enviada semanas após a perícia. Sem saber dessa pendência, a segurada acabou esperando pelos pagamentos que nunca chegaram. Somente depois de um longo processo de idas e vindas na agência do INSS é que foi finalmente implantado o benefício, mas os pagamentos retroativos demoraram mais ainda para ser liberados. Isso acontece todo dia no INSS, pessoal. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que está me assistindo que está se identificando com essas informações. São casos reais que acontecem todos os dias. Muitas vezes você está passando pelo caso igual a esse. Qual é a solução? Vocês viram? A segurada ia todos os dias até a agência, até ela conseguir fazer a implantação. E essa síndrome de Burnout, se eu não me engano, ela está naquela lista das 27 doenças reconhecidas pelo INSS e pela Justiça como doenças graves, que merecem atenção. Atraso agora, ó, devido no volume de excesso de pedidos, como se o segurado tivesse alguma coisa a ver, né? Um eletricista autônomo teve a sua incapacidade aprovada após uma perícia de lesão na coluna. No entanto, mesmo com laudo favorável, o pagamento não foi realizado no prazo estipulado. Ele entrou em contato com o INSS e foi informado que o atraso se devia ao grande volume de pedidos de benefícios na agência, onde ele tinha dado a entrada. Essa sobrecarga de trabalho no sistema fez com que o pagamento fosse adiado por 3 meses, período em que esse segurado ele precisou de auxílio da família. Lembra que eu falei em indenização com relação a danos materiais, danos morais, danos materiais? Olha aí, ó. Você pode ter tido aí nesse problema, por exemplo, do INSS, que está alegando que tem um grande volume para fazer uma implantação, um benefício que ele não consegue fazer, e você está numa situação financeira que está aí dependendo de outras pessoas. Isso é um dano moral. Tem ou não tem que ter um CPF em vez de um CNPJ no INSS? Problemas com sistemas de perícia, esses casos, eles são diretos, acontece. Por exemplo, um benefício que deveria ser implantado e não foi, devido a problemas internos no sistema da perícia do INSS. Esse segurado fez várias tentativas para obter resposta e a única explicação que ele recebeu foi que o processo estava em análise por tempo indeterminado. Mas, existem prazos para ser cumprido as análises. Após 3 meses sem receber também, ele acabou ingressando com uma ação judicial para garantir o recebimento do benefício, que é o que ocorre. Quando nós falamos que muita coisa precisa mudar, pessoal, é sobre isso que nós estamos nos referindo. Quantos segurados? Nós temos uma fila de espera, não é de gente parado nas portas das agências do INSS quando fala em fila de espera. São pessoas que estão aguardando análise para a liberação de um benefício, para a liberação de um pagamento, que é esses casos que eu estou relatando agora aqui. São casos reais. Recusa de implantação do benefício, apesar da perícia. Olha lá, uma trabalhadora no escritório, ela teve uma incapacidade reconhecida na perícia após desenvolver uma doença degenerativa nas articulações, mas, no entanto, com laudo pericial positivo, o seu benefício foi indeferido administrativamente pelo INSS, alegando que ela não cumpriu os requisitos de carência. Ela apresentou prova dessa segurada que a sua contribuição estava em dia e que ela atendia todas as condições exigidas, mas o pagamento não foi liberado. O caso foi resolvido meses depois com a intervenção de um advogado e uma ação na justiça. Olha que absurdo. Quer dizer, muitas vezes nós já falamos, por exemplo, antes de você fazer um pedido de aposentadoria, verifica com um advogado para ver se todas as contribuições das empresas que você trabalhou constam lá no INSS. Porque você pode pegar, por exemplo, pela carteira de trabalho e você conta lá o tempo. Poxa, eu já tenho tempo necessário para pedir a minha aposentadoria. E você chega no INSS, faz o pedido e o pedido é negado. Quando você vai ver, o que é? O tempo, às vezes, que você passou em certas empresas, a empresa não pagou o INSS, ela não repassou a contribuição. E aí, sobra para quem? Sobra para o segurado. Quando não é problema no INSS, são problemas dessa natureza com empresas. Muitas vezes, nós já falamos, um acidente de trabalho, a empresa se nega a emitir uma CAT. Nós temos vídeo aqui que nós falamos sobre isso, quais são os seus direitos, o que você deve fazer, o que você deve tomar cuidado, pessoal. Porque, olha, é difícil. Inconsistências de informação no sistema. Olha lá, um trabalhador da construção civil que teve auxílio doença aprovado, comprovou a incapacidade para o trabalho. Mas o benefício não foi implantado devido à inconsistência
de informações no sistema da Receita Federal e do INSS. Ele descobriu que o número do CPF estava incorreto, olha lá, vinculado para um outro segurado. Isso bloqueou automaticamente o pagamento. Aí foi toda uma briga, porque teve que fazer a regularização desse CPF, demorou mais meses para serem liberados dentro da Receita Federal e o atraso no INSS. Então, existem casos que requerem atenção redobrada de você, segurado. Quando eu falo INSS é terrível, mas existem certas atitudes, existem certas condições que você, segurado, precisa prestar atenção. Vocês viram um erro no número de um CPF aí, olha o que causou, tá? Esses relatos ilustram, né, diversas causas e atrasos, falhas em implantação de benefício, mesmo após a aprovação na perícia. Quer dizer, além de você ter que passar pelo sufoco, angústia, ansiedade de uma perícia, você conseguindo o benefício ainda não tem garantia dele ser implantado. Isso é o problema de pagamentos de benefício para, por exemplo, quem pretende receber auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Esses problemas acontecem todos os dias, tá, pessoal? O processo de concessão de benefício, a explicação geral para solicitar esses benefícios, o papel da perícia na concessão do benefício, como é realizada essa avaliação pericial, quem são esses peritos, quais são os critérios de avaliação, a documentação médica necessária, o processo decisório, a diferença entre concessão de benefício por incapacidade temporária e o permanente, tudo isso, esse fluxo normal após a aprovação da perícia, tudo isso são problemas que acontecem todos os dias no INSS. E o que nós fazemos aqui? Nós trazemos a informação, nós trazemos aqui o conteúdo para ajudar você a passar por tudo isso, porque nós sabemos que não é brincadeira. Então, sempre estar aqui atualizado, assistindo nossos conteúdos, você vai entender e saber como você deve, o que você precisa fazer para ultrapassar esses desafios. A demora dessas análises é um outro problema, né? O tempo de espera desses requerimentos. O INSS frequentemente enfrenta atrasos significativos devido aí à alta demanda, falta de estrutura para lidar com o grande número de solicitações. E em muitos casos, passa meses ou até anos esse segurado aguardando uma resposta enquanto enfrenta dificuldades e problemas de saúde. Isso está acontecendo direto, pessoal. E muitas vezes, vamos falar aqui, as perícias também são inadequadas, né? No caso de incapacidade, o resultado das perícias ele é crucial. Contudo, há inúmeros relatos de segurado que tiveram seu benefício negado após perícias superficiais, o que não levaram em consideração a gravidade da sua condição. É aquilo, você entra na sala, o perito não olha na sua cara, ele não te examina, ele não verifica a documentação, ele não ouve o que você tem a falar, que é muito importante. Você sabe o que você está sentindo, você sabe qual é a impossibilidade para você estar incapacitado para desempenhar a sua função. O médico, não importa que ele é perito do INSS, ele tem que ouvir o que você tem a dizer. E muitas vezes os peritos também, eles estão sobrecarregados e eles não conseguem dedicar esse tempo suficiente para avaliar adequadamente cada caso. Ué, meu amigo, se você não dá conta do trabalho, pede para sair. Além disso, há situações em que laudos médicos particulares dos segurados, olha lá, são ignorados e desconsiderados pelo perito, o que gera frustração e insegurança para os solicitantes. Olha ali, os peritos eles recusam e ignoram laudos particulares. Inconsistência de avaliações é um problema recorrente que passa aí pelas decisões administrativas. Por exemplo, 2 segurados com condições médicas similares, quer dizer, com problemas parecidos, podem receber respostas completamente diferentes em seus requerimentos. Isso acontece devido à subjetividade das perícias e à falta de padronização de critérios utilizados para concessão de benefício. 2 segurados, pode acontecer, tem o mesmo problema de saúde, está ao mesmo tempo afastado, as limitações são as mesmas e passam lá, por exemplo, uma perícia no INSS e as respostas podem ser diferentes. Além disso, a constante mudança de regras
regra e de critérios de concessão dificultam o entendimento dos segurados sobre quais são seus direitos e o que eles podem esperar de um processo. As análises também, outro obstáculo comum, são erros na contagem ou verificação, por exemplo, de contribuições. Muitos segurados têm os seus pedidos negados porque o INSS considera que não há tempo suficiente de contribuição ou que as contribuições não foram feitas corretamente. Contudo, muitas vezes esses erros decorrem de falhas do sistema interno do INSS, como a ausência de registro de contribuições feitas por empregadores ou períodos trabalhados que não foram contabilizados. E a falta de acompanhamento também adequado, né? Muitos segurados, ao longo do processo de solicitação e restabelecimento do benefício, eles não recebem um acompanhamento adequado por parte do INSS. Isso ocorre especialmente quando há necessidade, por exemplo, de revisão constante no caso, seja por causa do problema de saúde do segurado ou por mudanças na situação de trabalho. É o que acontece muito com o benefício de incapacidade temporária. A falta de comunicação clara e eficiente entre o INSS e o segurado gera confusão, atrasos, muitas vezes os indeferimentos sem que se saiba exatamente o motivo. Esses impactos para os segurados que buscam restabelecer esses benefícios, muitas vezes, essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, incapazes de trabalhar devido à doença ou até uma invalidez e dependem do benefício para sobreviver. A demora ou a negativa indevida agrava ainda mais a situação, deixando esse segurado desamparado. O impacto psicológico também é igualmente severo. A insegurança gerada pela indefinição do processo, a sensação de impotência diante de um sistema burocrático e a incerteza sobre o futuro afetam a saúde mental do segurado, muitas vezes agravando aí quadros de depressão, ansiedade, que podem ser associados à própria condição de saúde que motivou o pedido de benefício. Eu já cansei de falar, você chega no INSS com um problema, muitas vezes, e você acaba saindo de lá com dois, por causa exatamente desses motivos. Há também o impacto sobre a confiança no INSS. Quando o segurado, após anos de contribuição, ele não consegue ter seu direito reconhecido, ele passa por tantas dificuldades para receber um benefício que a percepção de justiça e equidade do sistema fica abalada. Isso cria um ciclo de desconfiança que pode desincentivar contribuições futuras ou gerar a busca de alternativas oficiais. Pessoal, conhecidos meus, do meu convívio, perguntam para mim, sabem, né, que a experiência que eu tenho de INSS. Quantos já não me perguntaram se vale a pena pagar o INSS? Eu falo, pela minha experiência hoje, o meu pensamento, pelo conhecimento que eu tenho, eu preferiria pagar uma previdência privada. Mas, veja bem, se você é um trabalhador informal, você não trabalha com registro em carteira, você é um contribuinte facultativo ou você é um prestador de serviço, você tem essa opção de pagar o INSS ou uma previdência privada. Agora, quem é CLT, mesmo se você quiser pagar uma previdência privada, você vai continuar pagando o INSS. É obrigatório, já vem descontado lá do seu pagamento. Não tem como você fazer uma opção. Eu acho que deveria ser, por lei, perguntar para o segurado, perguntar para esse iniciante: você deseja ser segurado do INSS ou prefere pagar uma previdência privada? Se fosse hoje, sinceramente, eu pagaria uma previdência privada, né? Eu já estou para lá, né? Mas se eu estivesse começando a minha vida profissional hoje, diante de tantas dificuldades de análise de requerimento, muitos segurados veem a judicialização uma alternativa necessária para garantir esses direitos. Recorrer ao judiciário tem se tornado cada vez mais comum, uma vez que muitos segurados conseguem reverter as decisões negativas do INSS por meio de uma nova perícia realizada por um perito nomeado pelo juiz e uma análise mais detalhada da situação. O processo judicial, no entanto, ele também traz seus desafios. Embora muitos casos sejam resolvidos favoravelmente ao segurado, o tempo de espera para uma decisão judicial também pode ser longo. O custo emocional, financeiro para entrar com uma ação judicial é elevado. Mesmo assim, a judicialização é vista como a última esperança para muitos que se sentem injustiçados por decisões administrativas do INSS.
Agora, existem propostas aí de melhoria para que os segurados não continuem sendo barrados nessas análises de requerimento. Algumas melhorias estão sendo feitas, né? Por exemplo, a capacitação e o aumento de pessoal. O INSS, ele precisa de mais servidores, especialmente de peritos médicos. Mas não é quantidade, pessoal, é qualidade, para dar conta da demanda, realizar um trabalho justo e eficiente. A criação de critérios mais claros e padronizados para a concessão de benefícios de capacidade pode reduzir e garantir uma transparência nas decisões. A digitalização de processos vai acelerar o tempo de análise, reduzir erros, especialmente nessa contagem de contribuição. Onde já se viu isso? A pessoa está incapacitado, pagou por anos o INSS, procura a primeira vez, aí chega lá, não, você não tem o tempo de contribuição suficiente. Como não? Se você já pagou uma grande parte da vida, acontece. A inteligência artificial, ela poderia implementar e identificar essas consistências nos processos de forma mais eficiente. E as perícias devem ser mais detalhadas, de uma maneira mais aprofundada. Os laudos particulares do segurado e as suas condições de saúde devem ser aceitos, evitando apenas uma bobagem dessa. O ego de um perito não aceitar um laudo particular ou um laudo do SUS. O que é isso, pessoal? O INSS precisa melhorar de forma muito clara também as comunicações de decisões, acompanhar esses benefícios de incapacidade que levam muito tempo, por exemplo, aposentadoria por invalidez. O que não falta aqui no canal, pessoal, é falar de incapacidade, tá? As dificuldades que o pessoal tem, que o segurado tem, como resolver problemas. Então, você que está chegando a primeira vez, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido o alerta, a mensagem que nós passamos aqui, porque ela é muito importante. É um conhecimento muito vasto para você saber, porque hoje pode ser que você não esteja nessa situação, mas nada impede de amanhã você já estar passando por um problema desse. E aí, né? Você vai se desesperar, vai ficar depressivo, ansioso? Não, porque você já tem conhecimento e sabe o que deve fazer. Tá bom? Se você gostou do nosso trabalho, do nosso vídeo, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos atualizados, relevantes em primeira mão. Você só tem a ganhar com isso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, sempre incentivando, interagindo. Eu não canso de agradecer, né? Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.